Bom dia, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês uma meditação aqui muito interessante, muito forte. Lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 31, fala assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas aos cabritos à sua esquerda. E a pergunta que eu faço para você é: se autoanalisar agora, por que ele porá os cabritos à esquerda e as ovelhas à direita? Quem você tem sido diante de Deus? E fica a pergunta: o que você tem sido diante de Deus? Cabra ou ovelha? Cabrito ou ovelha? Uma das características das ovelhas é que elas conseguem facilmente andar em grupo, né? Já o cabrito, as cabras, bode, eles não conseguem andar em grupo. Quando você coloca, o pastor ele tem que colocar os sininhos no pescoço de cada um deles para poder saber onde eles estão. Já as ovelhas não. Se colocar em apenas uma ovelha, as outras todas seguem elas. É muito interessante, né? Muito forte. Ou seja, elas só precisam de uma líder para poder elas seguirem. É como na igreja. Você tem o seu pastor, né? E ele está na frente da liderança. E você facilmente consegue ouvir a voz do seu pastor. Você consegue ser liderado. A ovelha, ela é liderada. Ela é facilmente liderada porque ela consegue ouvir a voz do seu pastor. E ela é obediente, ela obedece. Já o cabrito, o bode, não. Ele é arredio. É uma das características deles. Ele é briguento. Ele quer atacar sempre, né? Já as ovelhas, ela é dócil. Ela só come o que o pastor dela coloca. E já a cabra, o bode, não. Eles comem qualquer coisa. Plástico, capim, papel. O que tiver na frente, ele come. Ele não consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ele come no lugar. Aí a pergunta fica: será que você não tem comido qualquer coisa? Tudo que dão a vocês, você come? Sem ter o discernimento de saber o que é bom e o que é ruim? Ou você tem procurado comer só aquilo que o seu pastor tem lhe dado? O que o seu líder, né, tem falado? Será que você tem sido obediente? Porque a ovelha, ela é obediente. O bom e o que é ruim? Ou você tem procurado comer só aquilo que o seu pastor tem lhe dado? O que o seu líder, né, tem falado? Será que você tem sido obediente? Porque a ovelha, ela é obediente. Outro fato interessante é que quando se coloca um membro, um bode novo, né, que trouxe de fora um bode, entre os bodes, né, entre os cabritos, eles querem expulsar, eles não gostam. Então eles começam a chifrar, a empurrar. Já as ovelhas, quando chega um membro novo, elas se esfregam uma na outra, começam a se esfregar naquele novo membro para que ele tenha o cheiro delas. Ou seja, a ovelha, ela quer abraçar, né? Ela quer cuidar, né, do outro membro que chega. O bode não, ele não tá nem aí. Ele quer expulsar, ele não tá interessado se você precisa de ajuda. Ele não tá interessado, ele é individualista. A ovelha não, ela quer abraçar. Ela quer acolher aquele que chegou novo. O bode, ele não consegue comer dois deles em uma única vasilha. Se o pastor ele coloca uma vasilha para que dois comam, eles não comem. Eles são individualistas. Tem que ser cada um na sua vasilha. Já as ovelhas, se colocar uma vasilha para comer, comem 10. Elas conseguem compartilhar. Esse estudo é muito forte sobre essa palavra. E eu tenho certeza que assim como falou comigo, vai falar com você. E você vai analisar agora se você tem sido cabrito ou se você tem sido ovelha. E por que que Deus fala que ele iria separar as ovelhas dos cabritos? Porque as ovelhas, elas são dóceis, ela ouve a voz do seu pastor, ela acolhe o necessitado,
ela consegue andar em grupo, ela consegue dividir tudo que o cabrito não faz. Tudo que o cabrito, todas as características que as ovelhas têm, o cabrito ele é totalmente o oposto. Agora fica a pergunta: o que você tem sido? Cabrito ou ovelha? Hoje é a oportunidade de você parar e de você repensar, ver como você tem agido. E ainda dá tempo de você se tornar uma ovelha. A ovelha, né, o pastor, ele usa duas coisas para poder guiar as ovelhas dele. É o cajado, que é aquele que tem um gancho, que quando ela está se perdendo, ele vai lá e pega ela pelo pescoço para trazer de volta. E a vara. Quando ela não quer ser pega pelo cajado, ele usa a vara para amedrontar ela, para poder trazer ela de volta. E não é à toa que o salmista Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consola com Deus, porque nós somos ovelhas para Jesus. É assim que Deus, ele quer que sejamos ovelhas, que nós tenhamos essas características, né? E outra coisa, o pastor ele diz que quando é à noite, que vai recolher o rebanho, ele separa as ovelhas dos cabritos, porque ele diz que se deixar junto, à noite, os cabritos, os bodes, acabam matando alguma ovelha. Então, por isso que Deus quer a separação, para que não aconteça na sua vida essa morte, a morte espiritual. Então, veja com quem tu andas, veja como têm sido as suas atitudes, veja quem você tem. Deus, ele quer que você seja ovelha. Volte para ouvir a voz do seu pastor. Volte para andar no seu rebanho. Ele fez você para ser ovelha. Ouve a voz do seu pastor. Endireita os teus caminhos, as tuas veredas. Volta à prática das primeiras obras. Olha para o altar. Não seja autossuficiente. Não ache que você sabe tudo. Não ache que você não precisa de ninguém, que você não precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Peça ajuda. Peça socorro. Você não é ilha. Tá certo? Então busque ajuda. Que Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Tá certo? Bom dia.